Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô com esse micro-ondas aqui da Panasonic, pessoal, modelo NNST 352W, tá? Ele não liga, tá? Não dá nenhum sinal de vida. Já testei aqui fusível e cabo de força, tá funcionando normalmente, tá bom? A energia tá chegando na placa normalmente aqui através desse cabo aqui, ó, tá? Tá chegando energia normalmente, ou seja, o problema é realmente na placa eletrônica. Tá? Então a gente vai levar essa placa aqui lá para a bancada e vamos aplicar aí as técnicas que nós utilizamos no nosso curso de conserto de placa de micro-ondas, que por sinal tá aí com preço bem bacana aí, apenas R$150. Você vai aprender a consertar qualquer placa de micro-ondas, tá? Seja ela chaveada ou seja ela linear, tá bom? Só entrar em contato com a gente, o nosso WhatsApp está na descrição. E se você quiser anotar, vou falar em seguida. 619-8540-2821, 619-8540-2821, com apenas R$150 você pode aí consertar qualquer placa de micro-ondas, tá? E no primeiro conserto, ou no máximo, o segundo conserto, você já tira aí o investimento, tá? Por exemplo, essa placa aqui, né? Eu cobrei ao cliente um valor de R$150 para poder consertar o micro-ondas, tá bom? Então, nesse caso, já pagaria o custo, beleza? Então vamos para a bancada. Então, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a plaquinha na bancada, tá? E a gente vai aí consertar essa plaquinha, ainda não vi ela ainda, tá? Não sei qual o problema que está acontecendo com ela. Assim, qual o defeito que está com qual a peça que está com problema causando o defeito, tá? A gente sabe que ela não liga, logo, pela lógica, a gente consegue compreender que o problema está relacionado aí com a fonte, né? Se não liga, não dá nenhum sinal de vida, então a gente não vai procurar problema na parte secundária, porque não faz sentido. Beleza? Lembrando que as técnicas aqui ensinadas, tá? São as técnicas aí que a gente ensina no nosso curso de conserto de placas de micro-ondas. Beleza? Consiste em 3 técnicas. A primeira técnica é inspeção visual. A segunda técnica é teste a frio, tá bom? Inspeção visual consiste em olhar a placa, ver se tem alguma coisa aí carbonizada, estourado, estufado, tá bom? Algum local com aquecimento, tá bom? A segunda técnica consiste em fazer medidas a frio. Quais são essas medidas? Testar em cima de todos os diodos, tá bom? Para você saber se não tem diodo em curto, se não tem diodo em fuga, se o circuito não está aberto, beleza? E também verificar as bobinas. As bobinas a gente consegue testar rapidamente, tá? E também resistores de valores baixos, tá bom? Então a gente consegue fazer isso aí nesse segundo passo, que é teste com a placa sem energia. O terceiro passo aí já é um pouco complicado, né? Já é quando a gente não consegue consertar através do primeiro e nem através do segundo, que consiste em energizar a placa e procurar aí o defeito através da tensão, tá bom? Esse aí o último passo, é mais difícil da gente chegar nele. Geralmente a gente consegue consertar placas através do primeiro e segundo passo, tá? Geralmente a gente consegue consertar através do primeiro passo, que é só inspeção visual, tá bom? Verificar as soldas também, para ver se não tem solda fria, tá bom? E se você não encontrar o problema, você vai aí pro segundo passo, que é esses testes de curto fuga, e saber se não tem nada aberto. Você já consegue aí eliminar aí mais de 90% aí, consertar mais de 90% de qualquer placa, independente do aparelho e do defeito, tá bom? Então nesse caso aqui a gente vai fazer uma inspeção visual, tá? E observando direitinho aqui, eu já consigo observar que o CI, gerador de PWM, controlador da fonte, está estourado. Então possivelmente deve ter acontecido aqui um curto ou uma sobretensão na rede elétrica, enfim, mas dá para ver que ele está estourado, tá bom? Esse componente aqui, pessoal, ele é um LNK, tá bom? Ele é um LNK, porque aqui no final eu consigo ver o PN, então ele é o LNK 364, ou 306, ou 305, ou 304. Eu vou colocar aí o 364 ou 306, que substitui os inferiores, tá bom? É possível também observar aqui, pessoal, nessa região aqui, ó, essa bobina, ela está também, ó, ela está também estourada aqui, ó, tá? Ela é a bobina, ó, ela é vermelho, vermelho, vermelho e prateado, vermelho, vermelho e prata, ou seja, vai dar aí 2,2 milihenry, tá? 2,2 milihenry, essa bobina aqui, ó, tá bom? Aqui nós temos o resistor de valor baixo, vermelho, vermelho e preto, dá 2,0
0,22R, aqui vai dar 22... Aqui é 220K. 220K e 22R. Beleza? Então, na inspeção visual, que é o primeiro passo, né, eu descobri aqui este componente aqui estourado, que é o LNK364, e aqui nós temos a bobina. Antes da gente substituir esses componentes e fazer testes, é necessário a gente ir para o segundo passo. Por quê? Porque se você só olhou aqui, viu que está estourado, e você vem, troca e liga, pode ser que a placa tenha curto ou fuga, e aí a placa estoura de novo, você pode perder o seu serviço, perder seus componentes, acabar danificando a placa mais ainda. Então, é necessário ver se você ir para o segundo passo e ver se não tem curto, tá? Nos diodos, se não tem fuga, se não tem nada aberto, beleza? Então, o segundo passo aí é testar em cima dos diodos, para ver se não tem curto nem fuga, ou se a gente não tem uma malha aberta. Os diodos e bobinas de valores baixos, e também você pode testar a capacitância, pessoal, de capacitores, tá bom? Porque se esse capacitor aqui, esses dois capacitores estiver seco, ele também causa isso aqui, ó. Beleza? Então é bom você medir ou arranca e testa fora. Eles são de 4,7 microfarad por 450 volts, ou você pode testar com o capa-cheque. A gente vai fazer isso aqui, tá? Para vocês. Beleza? Fica até o final do vídeo que a gente vai ver aí se a gente vai conseguir consertar essa placa somente no passo 1 e no passo 2. Ou se vai ser necessário para o passo 3. Geralmente no 1 e no 2 a gente já resolve. Beleza? Então, já vi que esse aqui tá com problema, tá? Pode até estar funcionando essa bobina aqui, ó. A gente vai ver com o motivo, mas que ela tá estourada aqui, ela tá, ó. Arrancou a capa dela aqui, aí, ó. Beleza? Então vamos medir aqui apenas um diodo, tá bom? Porque eu já medi os outros diodos aqui, a gente não tem curto nem fuga e não tem nada aberto. Então deixa eu dar aqui um zoom aqui na câmera. Então vou colocar aqui, ó. Como está na escala de diodo, eu vou medir aqui, ó. Então o diodo conduz de um lado e do outro não, tá? Dependendo do diodo, pessoal, você vai ter uma condução aí de 300 mV a 700 mV. Vai depender se ele é rápido, ultra rápido, mega rápido, tá? Então aqui tá normal, ó. Desse lado conduz, esse lado aqui é o lado negativo, tá? Então negativo, no negativo, positivo no positivo, tá? Tem que conduzir, porque você tá polarizando ele diretamente. Então você vai ter entre 300 a 700 mV, tá bom? Já do outro lado não pode inverter, dar nenhum valor, tem que dar zero, tem que dar infinito. Porém, isso é com ele fora da placa. Na placa pode ter alteração devido a alguns componentes aí que estão ao redor. Então, o que acontece? Se conduzir na placa, pode ser que não conduza, mas se conduzir, tem que ser valor acima de 1 volts, tá bom? Acima aí de 1 volts eu considero essa malha normal. Então aqui, se conduzir, tem que dar acima de 1 volts, tá? Ó, aqui não conduziu, tá? Beleza. Aqui conduziu, né? Deu o quê? 583 milivolts é a barreira aí, né? A tensão de barreira aí deste componente aí, tá bom? Ou seja, ele vai conduzir aí com 585 milivolts, 0,6 volts praticamente, né? Então, 0,607 é igual aos transistores, tá? PNP ou NPN. Então, vamos medir esse aqui, ó, positivo no positivo, negativo no negativo, conduziu 585 milivolts. Se eu inverter, não pode dar nada, ou se der, tem que ser acima de 1 volt. Deixa eu ver se eu acho aqui algum aqui acima de 1 volt. Não encontrei. Vamos ver esses aqui no secundário aqui, ó. Aqui no secundário aqui. Do lado reverso aqui, ó, negativo no positivo e positivo no negativo, conduziu acima de 2 volts, então está normal. Então, como identificar curto no diodo? O curto no diodo você vai medir, vai bipar, pip, ou vai dar bip nos dois sentidos, tá? Ou se seu motivo não tiver o bip, ele vai zerar, tá? Ele vai zerar assim, ó. Ele vai zerar ou vai bipar. Isso é curto. Ou no diodo ou na linha que ele está retificando ali. Beleza? E como saber se nós temos a malha aberta, ou o diodo aberto, ou o circuito aberto? Se você medir nos dois sentidos e ele der aberto. Se você não conseguir medir o diodo, ou o diodo está aberto, ou a malha está aberta. Tá bom? E fuga? A fuga é o seguinte. Se você medir nos dois sentidos, der o mesmo valor. Por exemplo, aqui, se você medir aqui no lado reverso, dê 583 mV. Se você inverter, dê o mesmo valor, aqui tem uma fuga. Ou no diodo, ou no circuito que ele pertence. Tá? Se eu medir, der 250 volts, do outro lado medir, também der esse valor, ou der um valor próximo, mais alto, ou um valor próximo, um pouquinho mais baixo, também é fuga. Nesse caso, nós não temos curto e não temos fuga, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu disse que você tem que medir todos os diodos, mas isso
inclui também os Zeners, tá? Os diodos Zener também aqui, ó, inclui eles também, tá? Então, vai medir todos os diodos Zener e diodo convencional. Não temos curto e não temos fuga aqui nessa placa. Possivelmente, esse componente que estourou ou por um surto de tensão na rede elétrica ou a falta de capacitância desses dois capacitores, a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos medir esse aqui, que é de 22R. Vamos colocar na escala de resistência. 22R. Vamos ver se ele abriu. Tá aí, ó, não abriu, tá? Então, provavelmente não foi surto aí, né, na rede elétrica. Possivelmente foi mesmo falta de capacitância nos capacitores. Aqui é de 220K, tem que dar próximo, tá lá, o 219, perfeitamente. Tá bom? Vamos medir aqui agora os capacitores, tá? Lembrando que se tudo estiver legal, não tiver curto, não tiver fuga, nem nada, mas você colocar um componente novo aqui e aqui tiver seco, esses capacitores vai estourar de novo. Ah, pessoal, vamos medir aqui, ó, a escala de continuidade dessa bobina. Vamos medir aqui. Ó, tá boa, hein? Caraca, a bicha estourou, estufou aqui, arrancou um pedaço dela aqui, mas ainda tá funcionando. Mas nesse caso tem que trocar, tá? Nesse caso tem que trocar de qualquer forma. Agora vamos aqui para o nosso capa-cheque. Eu gosto muito do capa-cheque porque você consegue medir no circuito, tá, pessoal? Você consegue medir no circuito. Deixa eu tirar aqui o zoom. Você consegue medir no circuito. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Só um momento aqui. A minha pilha. Rapidinho. Na hora que eu me lembrei que tá sem a pilha. Eu gosto de usar a fonte de bancada, pessoal. Porque essas pilhas que a gente compra já vem ruim. Então tá aqui, ó, a pilha. Deixa eu ver aqui a pilha. Coloquei aqui a pilha. Não vou nem fechar não, vou deixar assim mesmo. Tá aqui, ligou. Se for com o capacínio, tem que tirar, tá? Com o capa-cheque você pode medir no circuito, tá? Então deixa eu só aqui ajustar aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó, ponta de prova. Deixa eu fechar aqui um curto para poder. Então aqui, ó, tá beleza. Então tem que ir até o zero, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então vamos medir aqui os dois capacitores, tá? Então vamos medir aqui. Esse aqui. Olha, tá vendo? Deu no vermelho, tá bom? Tem que ser substituído. Esse outro aqui também deu no vermelho, tem que ser substituído. Resumindo, a gente vai ter que trocar o LNK 364 ou 306, substituir esses dois capacitores, tá? E substituir a bobina e ver se vai voltar a funcionar. Vou fazer isso, tá? Não vou gravar para o vídeo não ficar grande, porque já passou de 11 minutos. E vou voltar mostrando para vocês se funcionou ou não. Se funcionar, a gente vai fazer os testes finais, colocar a membrana, programar um tempo e ver se os relés, né, os dois relés e a porta está acionando normalmente, tá bom? E se não funcionar, a gente vai dar continuidade e prosseguir com o conserto. Pessoal, voltei aqui com a plaquinha, tá? Então o que foi feito aqui? A gente substituiu a bobina, botou o capacitor e colocou o LNK 306 PN. Tá? Aqui era dois capacitores de 4,7, eu não tinha, tá? Então eu coloquei um de 10, tá? 10 microfarad. E pronto, foi aqui, ó, tá aqui os dois, né? Os dois capacitores. Ó, se você observar aqui, ó, como é que tá aqui, ó. Seco, vazou, olha aqui, ó. Então realmente o que causou aí a queima do CI foi os capacitores secos, tá? Aqui nós temos o LNK, estourou. E aqui nós temos a bobina aí, tá bom? Bobina de 2,2 mH, tá bom? Agora vamos ver se a placa vai ligar normalmente. Pessoal, você tem que ter certeza de que a placa não tem curto. Porque se você ligar, mesmo na lâmpada série, pode vir estourar de novo o CI, tá bom? Eu tenho certeza que não tem mais curto aqui no aparelho, tá? Mas é bom sempre ligar na lâmpada série, no curso a gente ensina, tá bom? Outra técnica que eu gosto de fazer é injetar a tensão aqui, ó, da fonte de bancada. A minha fonte de bancada ali tem 15 volts. Você vai injetar aqui, ó, 15 volts. E aí você vai ver se a tensão vai cair e se a corrente vai aumentar. Vocês não estão vendo, mas a corrente está em zero e a tensão está estável, continua em 15 volts. Inclusive,
eu posso até fazer algumas medidas aqui, ó. Medir aqui em cima desse capacitor tem que ter 15. Em cima do outro tem que ter 15. Tá? Aqui tem um capacitorzinho, ó. Esse é medir o capacitor de bypass, ou seja, o capacitor de realimentação, tem que ter em torno de 5 volts. Tá aí, ó, 5,8 volts. Aqui na saída, pessoal, eu creio que não vai ter, mas se tiver uma tensão muito, mas muito baixa mesmo. Então aqui nós temos um capacitor, ó, já no secundário, ó, 1,2 volts. Deixa eu ver se eu tenho outro capacitor aqui. Esse aqui é outro capacitor. Aí, ó. Tá bom? Tá oscilando aí. Então, aqui, a gente ensina essas técnicas direitinho no curso, tá? R$150, só chamar no WhatsApp aí. Então vamos energizar aqui, direto aqui na rede elétrica. Vou ligar aqui ela. Ó, a plaquinha ligou normalmente, tá? Ligou normalmente. Mas não é só isso, tá? Vamos verificar aqui se os demais circuitos estão funcionando normalmente, tá? Então a gente vai testar aqui, colocar a membrana. A gente vai selecionar o maior tempo possível. Para quê? Para a gente testar o relé pequeno, que é do prato, da lâmpada e do ventilador, e o grande, que é do trafo. Como é que eu testo? Esse aqui eu testo em continuidade. Esse aqui eu testo em tensão alternada, tá bom? Através aqui do linha e o pino que está escrito motor, que é o pino que sai do relé. O pino que sai do relé que vem para cá. Então aqui é linha, o do meio é N e o motor. Sempre você vai medir, independente da posição aqui, sempre do L pro motor. Porque às vezes muda aqui, ó. Aqui tem um L, aqui tem um N. Mas às vezes você pode ter o N e pode ter o L, tá? Então, às vezes ele pode estar aqui, às vezes pode estar na parte de cima. Então é sempre do linha para o motor, que é o pino que sai lá do relé. Beleza? Então deixa eu travar ela aqui. Vou travar. Vamos ligar aqui ela. Já estou aqui, ó, com uma garrinha jacaré, pra gente simular aqui, ó, o fechamento de tampa bem aqui. Vou ligar aqui na rede elétrica. Liguei na rede elétrica. Como aqui a tampa está aberta, então nós temos o acionamento desse relé. Esse relé tem que estar acionado. Se esse relé não acionar, ou o problema é nesse circuito do relé, ou o problema é no circuito de tampa, tá bom? Mas geralmente o problema está relacionado com aqui o circuito do relé. Então, se a tampa está aberta, né, do micro-ondas, a lâmpada está acesa. Então, esse relé tem que estar em funcionamento. Você vai pegar o seu multímetro na escala de tensão alternada e vai medir onde eu falei, né, o pino que está sobrando para o pino linha. Tem que ter energia da rede elétrica. Ó, tem 208 volts ou 127 volts, vai depender da região aí. Se eu não tivesse nada, possivelmente eu estava com esse problema aqui no relé, tá bom? Agora vamos testar esse outro relé maior. Para a gente testar ele é preciso a gente fechar a tampa, tá? Vamos fechar aqui a tampa. Inclusive a gente já pode testar também o fechamento aqui, ó. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. O que acontece? A porta está aberta. Quando eu fechar aqui, ó, essa tensão tem que cair, tá bom? Se a tensão não cair, o problema está relacionado aqui com o circuito da porta. Fechei, a tensão caiu, o relé desarmou, ficou apenas aí a tensão de 21 volts, tá bom? Insuficiente de funcionar a lâmpada, prato, tá bom? Agora o que acontece? O relé grande tem que funcionar, beleza? Vamos programar aqui um tempo, vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, cancelar. Deixa eu desligar aqui, peraí. Liguei aqui. Coloquei 10 minutos, 20 minutos, 30. Vou ligar, liguei. Tá contando aí. Nesse exato momento tem que funcionar o relé grande aqui, tá? Então, para testar o relé grande, basta colocar em escala de continuidade. Aqui, ó. Continuidade.
ó, e colocar aqui, ó. Pronto, tá funcionando perfeitamente. Se ele não funcionar, ou o problema é no relé, ou no circuito que aciona o relé. Talvez o drive, ou os drives que acionam esse relé, tá? Mas o problema pode também estar relacionado com o problema aqui do fechamento de tampa, tá bom? Para você saber, é simplesmente isso. Você abre aqui, tem que ter energia no relé pequeno. Se você fechar e a energia continuar, ela não sumir, porque o problema está relacionado aqui com o circuito aqui de tampa. Beleza? Se essa tensão não cair, a placa não vai identificar que a porta está fechada, tá bom? E não vai acionar aí, tá? Aqui o pino, não vai acionar o relé grande. E se ela estiver aberta, pessoal, se ela estiver aberta, a gente vai sempre ter tensão aqui, ó. Se você não tiver tensão aqui, é porque o circuito do relé está com problema, tá? Então é isso aí, resumindo. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas vai ser uma aula legal. Resumindo, a porta aberta, você vai ter que ter energia aqui, tá? Referente ao relé pequeno. Se você não tiver, esse circuito do relé está com problema, ou o relé está com problema, porque tinha que ter tensão, porque a porta está aberta. Beleza? Quando você encostar aqui, fizer o jump, essa tensão tem que sumir. Ela tem que sumir. Se ela não sumir, o problema é no circuito aqui, tá? De acionamento aqui da porta. Agora, se ela sumir, significa que o circuito aqui de tampa tá bom e o relé pequeno e o circuito também tá bom. Aí a gente vai testar o grande, tá? A gente programa o tempo maior possível, aciona. Quando a gente acionar, que começar a contar, ele tem que conduzir essas duas lâminas aqui, ó, esses dois terminais. Se não conduzir, ou o relé tá ruim, ou o problema está relacionado aí com o circuito do relé. Da mesma forma funciona para o grill, micro-ondas que tem grill. Esse aqui não tem, ó. Se tivesse grill, o relé seria aqui, ó. O que você ia fazer? Ia cancelar, ia programar, apertar a grill, programar um tempo e iria funcionar o relé do grill, o grande, igual esse, com a lâmina também teria que conduzir. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, não esqueça de comentar, compartilhar, tá bom? O nosso canal aí nas redes sociais. E se quiser adquirir o curso de conserto de placas de micro-ondas, só entrar em contato conosco, 619-8540-2821. Fiquem todos com Deus aí e um abraço.